Estudo para células, Igreja Batista Graça e Paz. Estudo 2, lição 3. Jesus Cristo, o Cordeiro Pascal. O sentido da Páscoa. Peça. Palavra introdutória. Texto base, Êxodo 12. As lições anteriores tiveram o propósito de situar o leitor na terra do Egito, proporcionando um pouco de informações a respeito do contexto da chegada, permanência e saída do povo hebreu daquele país. Como já foi mencionado, depois de gozar o respeito e admiração dos líderes egípcios, logo chegou o tempo de opressão para o povo de Deus, após a morte de José e dos faraós que o respeitavam. Tópico 1. Contexto histórico. Cansados de serem tão oprimidos, escravizados e humilhados, já sem forças físicas e psíquicas para suportar tamanha aflição, os hebreus começaram a fazer algo que movimentou o mundo espiritual, fazendo com que os seus clamores chegassem até os céus. O Eterno inclinou os ouvidos aos seus gemidos e o tempo de redenção chegou. Depois de Faraó insistir na estupidez de resistir a Adonai, chegou o momento da sentença final que pôs fim ao litígio. A chave do tempo deu 9 voltas e a 10ª volta foi um choro dos egípcios, maior que o choro do povo do Eterno enquanto estava sendo escravizado. Naquele momento, foi instituído pelo próprio Deus um testemunho denominado Páscoa, cujo nome hebraico é Peça. A hora do basta. Assim, pois, o comereis: os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Êxodo 12, 11. No capítulo 12 de Êxodo, encontramos as informações necessárias para a nossa compreensão da Páscoa no seu sentido primário. A Páscoa, porém, transcende o sentido primário e se propaga no tempo e no espaço no sentido profético. No sentido primário, Páscoa é a provisão de Deus para proteger o seu povo, não permitindo que o destruidor entrasse em nenhuma casa em que houvesse o sangue do Cordeiro nos umbrais das portas. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Êxodo 12, 13. Tópico 2. O dia e a hora agendados para o fim.
Deus decidiu que a saída do seu povo do território egípcio seria marcada por acontecimentos sobrenaturais que exigiriam fé e obediência do povo quanto às instruções recebidas. O rito, de certa forma, era simples, mas o resultado seria extraordinário. Muitas vezes perdemos a proteção do Eterno em diversas áreas de nossas vidas por não confiarmos nas instruções que recebemos dele. Deus sempre usou homens nos quais ele confiou para transmitir sua ideia ao seu povo. Muitas vezes, as pessoas são incapazes de confiar na direção e instrução recebida e acabam perdendo a oportunidade de ver o milagre acontecer em suas vidas. Iniciou-se uma nova contagem de tempo para o povo de Deus, pois seria instituído o primeiro mês do ano, uma nova fase em busca da liberdade e da terra prometida com um novo calendário na mão. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, e vos será o primeiro dos meses do ano. Êxodo 12, de 1 a 2. Deus ordenou que aos 10 dias daquele mês, que é o mês de Abib, equivalente a março ou abril do nosso calendário, cada família hebreia tomasse para si um cordeiro, o qual seria sacrificado no crepúsculo da tarde do dia 14. E o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Êxodo 12, 6. Este espaço de tempo é carregado de sentidos proféticos que vão além da primariedade inicial de sacrificar um cordeiro e desembocam no próprio sacrifício do cordeiro oficial, o Cristo. Antes do sacrifício de Jesus na cruz, ele chegou 4 dias antes em Jerusalém, quando foi aclamado pela multidão com hosanas ao filho de Davi. A partir daquele momento, ele teve a sua vida examinada. Ninguém encontrava defeito algum nele. Tiveram que inventar falsos testemunhos. Sua morte aconteceu na hora 9ª, equivalente às 3 horas da tarde, tendo o seu sepultamento ocorrido no crepúsculo do dia. Numa das instruções dadas ao povo sobre a Páscoa, o cordeiro deveria ser para a família inteira. Se a família fosse pequena, este deveria ser compartilhado também com outra família. Ninguém teria de mais nem de menos. Cada um teria a sua porção necessária. Essa orientação também é carregada de sentido profético a respeito do Cristo, o Cordeiro Pascal, pois Jesus é para a pessoa que crê e também para toda a família. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua família. Atos 16, 31. Aqui no Ocidente, a Páscoa é celebrada em datas flexíveis. Sua ocorrência se dá 40 dias após a quarta-feira de cinzas,
que acontece logo após a festa pagã e profana do carnaval. Olha que absurdo! O homem tocando em princípios sagrados e fazendo ao seu bel prazer aquilo que foi estabelecido por Deus com dia e hora para o início e fim. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães ázimos, até 21 do mês, à tarde. Êxodo 12:18. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem: Que culto é este? então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Êxodo 12:24-27. A Páscoa faz parte da tríade de festas mais importantes nos tempos bíblicos. Ela contém dentro de si mais duas festas, que são ázimos e primícias, cada uma delas sendo abordadas em nossos estudos para células, podendo ser utilizadas como acréscimo a esta lição. A título de adição ao seu conhecimento, Deus estabeleceu o rito da cerimônia para a celebração de Páscoa. Observe como aponta para a morte de Jesus Cristo, bem como para a vida da própria igreja. Vejamos o que os historiadores comentam a respeito das ordens em relação à carne do cordeiro. Tópico 2.1. Deveria ser assada no fogo. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Êxodo 12:8. Porque a carne deveria ser assada e não cozida. Veja no versículo 46 como tudo apontava para Cristo. Numa casa se comerá. Não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis osso. A ordem era não quebrar nenhum osso do cordeiro, como, porém, cozinhá-lo sem que se cortasse sua carne e quebrasse seus ossos. A única forma de seguir essa orientação era comer o cordeiro assado. Tópico 2.2. Deveria ser comida com pães ázimos. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Os pães ázimos não contêm fermento. O fermento tipifica a impureza e sua potencialidade de contaminação. Você se lembra do que a palavra diz? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Gálatas 5:9.
Tópico 2.3 Deveria ser comida com ervas amargas. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Apesar de ser uma festa, esta seria um memorial de recordação da vida em terra de ímpios, uma lembrança das amarguras vividas na escravidão do Egito. As ervas amargas dariam esse contraste na alma. Quando o amargo fosse captado pelas glândulas salivares, o povo teria sua mente deslocada para uma dimensão pretérita e lembraria que, apesar de estar vivendo em prosperidade naquela terra, isso só foi possível em função da aliança de Adonai com seus antepassados. Portanto, eles deveriam honrar essa aliança vivendo de acordo com a lei do Eterno. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Êxodo 12:10 Como o cordeiro simbolizava Cristo, não poderia ficar nada para trás. Nenhuma parte daquela carne poderia entrar em decomposição. Tudo teria que ser comido ou queimado. Por isso, também em outro salmo diz: não permitirás que o teu santo veja decomposição. Atos 13:35 e Salmo 16:10. Havia também a ordem de não se comer nada cru, pois os pagãos comiam carne crua e sangue. Eles deveriam comer com seus lombos cingidos e pés calçados e cajado na mão de forma apressada. Isso denota que ninguém sabia a hora da ordem da partida. Todos deveriam estar preparados com os pés calçados. Quem sabe essa é uma alusão aos nossos dias, no sentido de estarmos preparados também para a nossa saída desse Egito, cingidos com a verdade que é a palavra de Deus, com os pés calçados pelo Evangelho, tendo o cajado na mão. O cajado simboliza a missão de pastorear. Todo pastor tinha o seu cajado. Sem cajado, é impossível pastorear. Muitas pessoas têm deixado seu cajado virar serpente. Certa vez, ouvi de um pregador algo muito bacana a respeito do cajado de Moisés. Deus disse a Moisés que quando ele chegasse perto de Faraó, deveria jogar seu cajado no chão. Ao fazer isso, o cajado se transformou em serpente. Até Moisés ficou assustado, pois quando Deus disse para pegar o cajado novamente, a serpente queria mordê-lo. Mas quando Moisés segurou firme aquela serpente, logo ele estava de volta com seu cajado na mão. Infelizmente, muitos têm deixado seu cajado cair diante de Faraó, que tipifica aquilo que resiste a Deus. Quando deixamos cair o nosso cajado, que simboliza a nossa missão, ele se torna uma serpente. Então, passamos a ter receio de colocar a mão novamente, pois a missão se tornou uma ameaça. Mas isso é um grande engano. A serpente será novamente transformada em cajado no momento em que tomarmos a nossa missão de volta.
lembre-se, se você abrir mão da sua missão, terá uma serpente dia a dia perto de você. Já está na hora de ter coragem e pegar novamente o seu cajado, a sua missão de volta. Há muita gente ao seu redor e na sua família que precisa de sua direção para sair do Egito. Tópico 3. Páscoa. Um tempo oportuno. Há um tempo determinado para todas as coisas, conforme lemos em Eclesiastes 3. Mas, apesar de sabermos disso, não damos muita importância a essa verdade. Por essa razão, muitos dizem que todos os dias são santos. Deus não disse isso. Ao contrário, Ele afirmou categoricamente que o 7º dia é o dia sagrado. Quando você começa a buscar compreensão a respeito dos tempos, passa a situar-se de acordo com os protocolos da Palavra de Deus. E assim, o sábado começa a ter significado para você. A Páscoa passa a ter sentido ampliado. Então você começa a perceber a beleza dos aspectos proféticos intrínsecos nessa festa. O período da Páscoa é também um tempo oportuno para pedirmos a Deus o seu favor a respeito de coisas que representam riquezas para nós. É tempo de restituição de coisas que nos foram roubadas. Quando eu disse que é tempo oportuno de pedirmos a Deus aquilo que representa riqueza para nós, estou falando que é tempo oportuno de clamarmos por avivamento. Se isso representa riqueza na sua vida, devemos clamar também por um emprego, saúde, negócios, enfim. É tempo de transferência de valores. Talvez você já esteja pensando que essas coisas podem ser recebidas a qualquer hora. Você não está errado, mas pessoalmente creio que pedir em momentos inadequados é pedir mal. Por isso, não recebemos. Entrar no tempo de Deus requer de nós humildade e desapego de uma mentalidade ocidental, escravizada por uma narrativa desassociada das verdades bíblicas e centradas na herança cristã romana e não na visão de Jerusalém. Tópico 4. Páscoa. É tempo de julgamento. Já estava marcado no calendário do Eterno o dia e a hora em que o Egito, ou o mundo, seria julgado. Os deuses do Egito seriam julgados. Eles eram tidos como protetores da nação. Havia deuses com imagens de inúmeros animais, tais como crocodilos, bois, bodes, enfim, um zoológico de deuses. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Êxodo 12:12. Já está agendado pelo Eterno o dia e a hora em que este mundo será julgado juntamente com seus deuses. Luxúria, avareza, vaidade, imoralidade, violência. Nesse tempo, devemos refletir de uma forma honesta sobre a nossa condição espiritual.
Nós que já comemos da carne desse Cordeiro, que é Cristo, e fomos remidos pelo seu sangue, estamos preparados para o dia e a hora do julgamento. Estamos com os nossos lombos cingidos com a verdade e calçamos os nossos pés com o Evangelho da paz. Como estamos atentos ao comando de sair desse sistema mundano que quer manter a nossa mente presa ao sistema egípcio, é hora de fazer da Páscoa nosso tempo de reflexão profunda a respeito de nossa postura com a missão que temos. Há uma terra nos esperando e uma festa preparada para nós, que são as bodas do Cordeiro. Existe algo maravilhoso depois desse deserto, mas precisamos de humildade e liderança como a de Josué e Caleb para não cairmos na narrativa de pessoas com mentalidades fracassadas, cujos lábios apresentam relatórios que os condenam, pois têm reclamação de mais e solução de menos. São medrosos, inconstantes e têm o coração dobre. Veja a terra do descanso. Ela requer ser conquistada por pessoas que estão dispostas a resetar a memória escravizada do Egito. Páscoa é tempo de livramento e de orarmos ao Eterno pedindo que Ele nos livre da mão do destruidor. É tempo de estarmos com nossas famílias e amigos dentro das nossas casas e das células, fazendo de cada sala ou terraço um altar ao Todo-Poderoso. Sua casa tem sido um altar a Deus? Ou ela é tão limpinha e bonita que os pés empoeirados dos irmãos irão sujá-la? Deus disse que o seu altar deveria ser feito de pedras não lavradas, isto é, pedras cuidadosamente cortadas. Ele queria um lugar simples, onde os seus adoradores pudessem ali sacrificar para ele. Onde está o seu cajado de líder de célula? Teria ele se transformado numa serpente? E onde estão a sala e o terraço de sua casa? Eles estão a serviço de quem? Conclusão. Já passou a hora de nos arrependermos e celebrarmos uma festa verdadeira ao Eterno, a nossa Páscoa sincera, sem fingimento, e vivermos na dimensão que Deus espera de nós. Faça desse tempo de Páscoa um recomeço em sua vida. Não tenha medo de pegar de volta a sua missão. Caso contrário, você terá sempre uma serpente perto de você. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Os ensinos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam a nossa mente. Salmo 19, 7 e 8. Que Adonai te abençoe. Até o nosso próximo estudo. Igreja Batista Graça e Paz, Pastor Ney Fraga.